Presidente, como é que o senhor avalia essa reação do Senado Federal em relação ao STF? Olha, é uma proposta de emenda à Constituição chamada PEC 8, que, no meu entender, não tira poder do Supremo. Só o que se quer nessa PEC é que o Supremo continue fazendo seu papel, mas não de forma individual. Você pode ver, nós temos 594 deputados e senadores. Eles discutem por anos um projeto de lei. Depois o presidente sanciona. E lá na ponta, depois de publicar a Diário Oficial da União, um ministro, um apenas, não gostou, ele vai lá e derruba esse trabalho de 600 pessoas ao longo de vários anos. É isso que o Senado está propondo, no meu entender, não é retaliação. Né? E ninguém quer tirar poder de ninguém. Nós o que não queremos é o que eles não querem, né? É que alguém tenha superpoderes. É apenas isso. Quais são os seus planos para 2026? Para mim você está um pouco longe ainda. Estou rodando o Brasil. Estamos colaborando aqui com os colegas pelos estados, né? Participando de reuniões, debates, quase comício, mas não é comício não. E mostrando à população o que foi os nossos 4 anos. E a população está com saudade de nós já. O que foi feito. Quando você fala em economia, por exemplo, o PIX, uma grande coisa que aconteceu no Brasil. O PIX já existia, esse estudo há algum tempo. Não ia para frente por pressão de banqueiros. Que você pode ver, hoje em dia, hoje ainda, enquanto eu era presidente, né, a gente fazia qualquer transferência sem qualquer dúvida se seria cobrada uma taxa em cima disso ou não. E o atual governo já fala em taxar o PIX também. Seria péssimo entender. É a volta da CPMF de forma indireta. Aqui para o Rio Grande do Norte, em 2026, 2024, como o senhor avalia a política aqui local? Deixa você para o Rogério Marinho falar sobre isso aí, né? Nós temos 26 estados no Brasil, mais o DF, então é um país muito grande e são aproximadamente 5.700 municípios. Não dá para a gente saber tudo o que acontece. Então a gente confia nas pessoas, as pessoas confiam na gente. E o Rogério Marinho, no meu entender, está bem conduzindo aí essa questão de eleições municipais para o ano que vem. E em relação à questão das queimadas, porque o senhor é tido como uma pessoa anti-floresta, anti-ecológico, politicamente incorreto, e esse ano o Brasil tem batido recorde de queimadas. Como o senhor avalia essa situação? Não só recorde na região amazônica, quase o dobro registrado no meu governo, bem como na região do Pantanal Sul Mato Grossense, também está ardendo em chamas. Isso tudo lá. Logicamente a imprensa usava, a grande parte da imprensa usava tudo para jogar contra mim, porque não me queria me ver lá. A imprensa me colocou na situação de inimigo deles. Apesar de eu nunca ter falado em censurar a mídia, em controlá-la, é exatamente o contrário que está acontecendo agora. O Supremo tomou uma decisão e o chefe do executivo, o Lula, concorda com essa decisão de qualquer entrevista, né? Como essa que eu estou dando aqui. Se tiver algo equivocado aqui, ou o censor do outro lado da linha não gostar do que eu falei aqui, o seu rádio, sua televisão, o seu jornal poderá sofrer sanções. Presidente, o senhor se acha injustiçado? Olha só, por que eu estou inelegível? 2 coisas gravíssimas, segundo o TSE do senhor Alexandre de Moraes. Primeiro, porque eu me reuni com embaixadores em meados do ano passado, onde eu discuti o inquérito em aberto da Polícia Federal até hoje, que falava sobre possíveis fraudes das eleições de 2018, logo a minha eleições. Então, a reunião com embaixadores não é crime. No meu entender, não é crime. Crime é você se reunir com a nata do tráfico lá no Rio de Janeiro. E a outra questão de inelegibilidade é porque eu botei no 7 de setembro do meu lado o empresário Luciano Hang, que me apoiava, sim. Ele estava lá com o seu tradicional verde e amarelo. O Alexandre de Moraes entendeu que isso aí é um crime, um abuso de poder político. Agora, você receber a dama do tráfico lá no Ministério da Justiça não tem problema nenhum. O governo pensa até em premiar o ministro da Justiça mandando para o Supremo. Qual foi o seu maior erro como presidente da República? Eu não costumo falar em erro, né? As coisas. Qual que o senhor se arrepende? Não tem que se arrepender. As coisas que foram feitas, foram feitas. Eu fiz da melhor maneira possível, muitas vezes consultando pessoas que entendiam do assunto. Você pode ver. Do teu lado aqui está o ministro Rogério Marinho. Ele tinha total liberdade no seu ministério, total. Lógico, quando algo muito grandioso, eu telefonava, conversava com a gente, né, e tocava o barco. Por que eu tive bons ministros? O Rogério Marinho não seria um bom ministro se eu, por exemplo, quisesse conduzir a política dele. Então ele mostrou seu potencial fazendo o que tinha que ser feito.
Compare, por exemplo, o ministro da Economia meu, Paulo Guedes, com o Haddad do Lula. Eu acho que não há comparação. Veja, por exemplo, o meu ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Fez um trabalho excepcional pelo Brasil e atualmente é governador do estado de São Paulo. Vê o meu secretário da Pesca, Jorge Seife. Conversa com os pescadores e vê as mudanças que ocorreram ao longo de 4 anos do meu governo. Hoje em dia acontece exatamente o contrário, né? Não há uma preocupação em facilitar a vida do empreendedor, do trabalhador. Olha uma portaria que agora, a portaria do ministro, né? Mas o governo teve que voltar atrás, não permitindo a contratação de mão de obra por ocasião de feriados, sendo tratada diretamente entre o empregado e o empregador. O governo, nessa portaria, colocou o sindicato para intermediar, ou seja, um governo sindicalista que procura o tempo todo atrapalhar a vida dos trabalhadores do Brasil. Poderia falar muita coisa. O Brasil, por exemplo, passou a ser, em nosso governo, o segundo país mais digital do mundo. Isso é uma coisa fantástica. Você já pode comprar o imóvel de dentro da sua casa. Você pode registrar seu filho quando nasce de dentro do hospital. Por exemplo, nós dobramos a validade da carteira de habilitação, a carteira de motorista. Em alguns estados, não sei, Rio Grande do Norte, o governo local aumentou as taxas, porque ele perdeu receita. Quem tinha receita de 5 anos, passou a ser 10 em 10 anos. Nós, por exemplo, perdoamos 99% a dívida que os alunos tinham com o FIES pelo Brasil. Eram pessoas que mal concluíram seu curso superior, alguns abandonaram o curso ao longo do caminho e estavam com uma dívida simplesmente impagável. Trouxemos essas pessoas de novo para a sociedade, né? Então essas questões e tantas outras que fizeram a marca do nosso governo. Agora, em vez de você perguntar onde eu errei, eu queria que perguntasse, vocês falassem, apontassem o erro para mim. Seria mais tranquilo a gente conversar, porque eu não posso apontar erro meu, vocês é que tem que apontar. Mas é justamente isso que eu estou falando, porque o seu relacionamento, por exemplo, com o Congresso, com o STF, com a própria imprensa, foi muito duro. Sim. E quando o senhor teve números na economia, que é o que carrega o voto, muito bons. Com o Congresso foi duro, mas aprovamos o que é mais importante lá. O que sempre aconteceu com o Congresso é que os líderes, né, queriam indicar ministros, presidentes estatais ou de bancos oficiais. E nós não permitimos isso aí. Por exemplo, quem mandava na Caixa Econômica Federal era o Pedro Guimarães. Então, o presidente do BNDES, quem mandava lá era ele. A mesma coisa do Banco do Brasil. Então, você não viu esses bancos oficiais envolvidos em corrupção. Você não viu as empreiteiras agindo no meu governo. E quem mandava no Ministério da Infraestrutura era o Tarcísio de Freitas. E não tinha conversa com empreiteiras nesse lado negativo, tinha o lado positivo. Dentro disso que o senhor está falando, esse prejuízo que as estatais estão dando, já esse déficit das estatais, já é essa mudança de lotear as empresas? Olha só, porque vamos citar uma, por exemplo, Itaipu Binacional. O pessoal conhece que é uma empresa geradora de energia. Em nosso governo, tapamos os ralos, não de água, mas da corrupção, de modo que sobrou dinheiro para que a gente fizesse a segunda ponte com o Paraguai. Só tínhamos uma ponte, a ponte da amizade. Fizemos a segunda ponte. Olha que é uma ponte, tem um vão de 500 metros, não é uma pinguela, não é uma ponte qualquer. Também nós aumentamos em 600 metros a pista do aeroporto lá de Foz do Iguaçu. Hoje em dia o aeroporto está em condições de receber qualquer tipo de aeronave, e essa aeronave não vão mais pousar na Argentina, onde os turistas vão para Foz do Iguaçu deixam seu dinheiro mais na Argentina do que no Brasil. Também atendemos na hora de 50 municípios do entorno da bacia lá de Itaipu Binacional. Avançamos bastante com o então presidente Marito e com o Parlamento Paraguaio para nós podermos criar tilápia no lago de Itaipu. E o potencial de tilápia ali equivale a 40% do atual volume de pescado no Brasil. E ela também diminuiu a tarifa em dólar para a energia. O que o governo agora fez? Acabou com tudo isso, parou tudo, está investindo numa tal de UNILA, Universidade Latino-Americana, onde vai formar gente aí para invadir terra ou para praticar outro tipo de atos que a sociedade não concorda pelo Brasil. E também o governo já destinou para o corrente ano 100 milhões de reais para investir em propaganda. Não é a propaganda da Itaipu Binacional, né? Ele até promove Itaipu, que não vai
você não tem de onde comprar energia, só tem daquela empresa, para quem está naquela região, mas com isso ganha o carinho da imprensa e a imprensa não critica o governo. Ou seja, ele anuncia a Itaipu Binacional nos órgãos de imprensa que não vão criticar o governo, o que ele faz de errado ao longo do seu tempo todo. Presidente, muito obrigado aí pela atenção. Valeu. Um abraço aí. Obrigado ao senador Rogério Marinho também por esse espaço. Deixa eu complementar aqui. Muito obrigado a todos aqui do nosso Rio Grande do Norte. Eu comecei a ser bem recebido, não foi aqui quando posei no aeroporto, mas sim quando embarcamos lá em Brasília para cá. Está sendo fantástica essa passagem aqui para o Rio Grande do Norte, ao lado de amigos como o Rogério Marinho e também o Girão, entre outros. Então o Nordeste mora no meu coração. A minha esposa é filha de um cabra da peste lá do Ceará, então já virei nordestino também. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade.